parte, eu tenho visto que muita gente tem uma dúvida em relação ao monitor que acaba confundindo o seguinte, eles confundem hertz é igual a tempo de resposta é igual a hertz, certo? Eles têm essa dúvida, né? Fala, pelo menos é o que o pessoal acredita. E o pessoal também acredita que o hertz, ele precisa ser igual ao FPS. Então, você tá rodando a 60 FPS, você tem que ter 60 hertz. E eu vou explicar pra vocês por que isso tá totalmente errado, e eu vou explicar pra vocês o que é o hertz, né? Basicamente, nos monitores a gente tem duas variantes. A gente tem o hertz do monitor e a gente tem o tempo de resposta. O tempo de resposta é o que acaba causando esses problemas, como ghosting, você simplesmente vê e ter aquele ghosting. Por isso que um monitor ou outro, ele acaba tendo mais ghosting que o outro. Então, você vê, por exemplo, monitores VA. Existem vários monitores na internet, você pode comprar. Monitor 240 Hz, que VA, que você percebe que ele tem mais ghosting do que um 144 Hz. Por que que isso acontece? Exatamente, são camadas totalmente separadas. Então, você pode ter um monitor que seja TN, que a gente sabe que tem uma qualidade de imagem ruim, mas é o mais rápido nisso, mas ele ter uma claridade de movimentação, de suavidade, de mostrar pra você mais do que um IPS 360 Hz. Então, um 240 Hz TN pode ser melhor que um 360 Hz IPS, porque o IPS, ele por si só tem 5 milissegundos, 6 milissegundos de delay, que acaba causando esses efeitos aqui, de ter esse ghosting aqui. São coisas totalmente separadas. E o que é o Hertz? Deixa eu só botar de volta aqui. O Hertz, ele é basicamente a taxa de comunicação de, literalmente, atualização do monitor. Atualização do monitor. E é aqui que mora o grande X da questão, que o pessoal tem a dúvida. Eles falam que o Hertz, ele precisa ser igual ao FPS do jogo, mas é aí que você se engana. Isso é uma falha. Por quê? Porque o Hertz, ele não se importa com a camada do sistema, ele não se importa com a camada do jogo, ele não se importa com a camada do seu FPS que você está rodando. Então, se você tiver um monitor que seja de 1000 Hz, enfim, e você estiver jogando aos 60 frames, a grande diferença que você vai ter é que você vai estar atualizando mais rápido e você vai literalmente ver os 60 frames com menos delay. Então você vai reduzir o delay. A grande falha do pensamento é que o pessoal esquece que a latência ela acaba se somando. 4 milissegundos. Se você tem, por exemplo, o jogo que está rodando a 120 Hz que tem 8 milissegundos, no total você vai ter um delay de comunicação da sua tela, da sua comunicação, e é o delay de comunicação do jogo, que ele é 8 milissegundos. Pelo menos tem várias outras coisas, outros fatores também, mas você vai ter, no caso, se você tiver 120 frames, 8 milissegundos de delay para ser mostrada para você também. Claro, ser fabricado pelo computador, você vai ter, na realidade, 12 milissegundos de delay. E, consequentemente, você acaba tendo maior delay quando você for jogar. Então, a grande questão é a seguinte. Quando você tem uma televisão 60 Hz e você salta para uma televisão de 144, 120 Hz, automaticamente você já percebe menos delay. Exatamente por isso, porque você está tendo, literalmente, tirando um gargalo da televisão e ela tá mostrando a imagem para você. Então, a verdade é que quanto maior o hertz, melhor. Porque você vai ver a imagem antes. Você vai ver a imagem antes, independente. E é aqui que mora o X da questão, que o pessoal tem dúvida e acaba confundindo as coisas. O pessoal tem a dúvida e acaba confundindo, é que hertz é igual claridade de movimento, e isso são coisas totalmente distintas. Você pode ter um monitor que seja 1000 Hz, você pode ter um monitor que seja, enfim, 10.000 Hz, não interessa. Por quê? Porque claridade de movimento já é outra questão, que é basicamente como os pixels acabam se comunicando. É o delay da comunicação, da voltagem do pixel, de um pixel se comunicar com outro, do processamento da tela, também tem esse fator. Televisões, elas têm seus pós-processamentos que acabam também adicionando essa latência. Então, são coisas totalmente distintas. E é aqui que mora o grande X da questão. Não adianta você ter um monitor que seja 240, 360, se ele não tiver uma boa claridade de movimento, se ele não tiver pelo menos assim, um tempo de resposta legal. Então, rapaziada, quanto maior o hertz, melhor. Então, quais são os monitores que são rápidos? Quais são os monitores que acabam sendo mais rápidos para você que vai jogar? Eu digo isso porque eu já tive vários monitores, já vendi vários monitores, eu fiz vários reviews de monitores, por mais que eu não tenha feito vídeo de todos,
até porque eu poderia ter feito review, mas eu tive vários monitores, já tive VA, IPS, TN, tive vários. Basicamente, o mais rápido é o TN, o mais rápido, barato, a gente não tá falando de OLED. Por que o TN ele acaba sendo mais rápido? Porque o TN ele é uma tecnologia mais simples, então ele se comunica mais rápido, só que consequentemente ele tem menor negócio. Então o mais rápido de todos é o TN. Você pode ter um 240 Hz TN que ele vai ser liso. E você tem o IPS. O IPS, você pode ter o painel que for, você vai ter 5, 6 milissegundos de delay. Eu tenho um 360 Hz, aqui, eu tô aqui um 360 Hz, e ele é mais lagado que o TN. Eu consigo perceber que ele é lagado, ele é turvo. Então, por mais que eu receba a imagem com uns 3 ms, ele tem uns 5, 7 ms. Então, eu recebo a imagem cedo, mas a imagem que eu recebo, ela tá turva. Então não adianta eu receber a imagem cedo se ela tiver turva, entendeu? Essa é a grande questão, separar as coisas. Então o IPS por si só, ele tem esse delay. Claro, existe IPS que são um pouco mais rápidos, mas sempre fica na faixa dos 3 milissegundos. O TN, ele acaba ficando sempre na faixa do 1, estourando um 4, se for um TNzinho ruim. E a gente tem o VA. O VA, ele acaba sendo um pouquinho mais rápido, mas ele consegue sim ter 4 ms, 6 ms, ele fica no meio entre os dois. Só que o VA, ele tem um grande problema que se chama Backlight Strobing. O que é o Black... Oh, desculpa, confundi a palavra. Nossa, Backlight. É que eu já tava pensando em falar Backlight Strobing, acabei aqui. Ghosting, Blackismary, desculpa, perdão. Ghosting, Blackismary, que é esse rastro escuro. Então, o VA, ele é quanto mais escuro, mais lagado. Então, quanto mais escuro, ele é mais lagado. Infelizmente, o VA, ele tem esse problema. Seja uma TCL, uma QLED, enfim, mini LED, enfim, não importa. O VA tem esse problema. Ele acaba sendo mais lagado baseado na quantidade de escuro. Mas sim, o VA, ele pode ter menos ghosting do que o IPS e ser mais rápido em situações de claridade. E a gente tem o OLED, que é o God de todos. Que o OLED, basicamente, ele tem pixels individuais, então ele não tem delay de pixel. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Só que a grande questão é, se o OLED ele não tem o delay de pixel, por que o OLED ele não é com menos ghosting versus TN? Por que, cara? Por que o OLED ele ainda tem um pouquinho de ghosting? Por quê? Por que o TN ele tá tendo maior claridade do que um OLED 240? Então, aliás, o ideal seria pegar um 480 Hz, se essa imagem ainda tá muito antiga. O que acontece? Olha só, vocês estão vendo ali, na direita, P24, 540 Hz versus um 480 Hz OLED. Por que o da direita tem maior claridade de negócio do que o outro? Porque, basicamente, existe uma coisa chamada MPRT, que foi o que eu confundi agora. É, basicamente, a tela piscando numa velocidade tão grande, a tela pisca, meu parceiro, e você não consegue perceber, mas se você pegar o celular e você ativar essa opção MBR, enfim, qualquer coisa que seja desse tipo, você vai ver que a tela tá piscando. A grande questão é como que os nossos olhos humanos e nosso cérebro humano funciona. Basicamente, a gente funciona através de contraste. Imagine que você tem uma... É difícil eu explicar isso. Nossa, cara, seria muito melhor se eu tivesse feito um roteiro. Cara, mas basicamente, a tela tá piscando tão rápido, no caso, branco, preto, iluminação preta. Só que numa velocidade tão rápida que você consegue ter maior claridade de movimento. Isso é uma gambiarra que eles faziam em CRT, no caso assim, CRT, MPRT, monitor. Eles faziam basicamente em monitores antigos. Eles piscavam tão rápido, mas eles piscavam para você ter maior claridade de movimento. Eu queria utilizar como se fosse um exemplo para vocês verem. Mas imagine que tem uma barra escura, vamos supor que é o microfone. Tem uma barra escura, vamos supor, tá passando um trem. Vamos supor que tá passando um trem. Quando tá passando um carro, um trem, se o carro ele não for escuro, você não percebe. Se ele for um carro claro, você não percebe. Mas se você colocar várias barrinhas, você consegue perceber. Então, é difícil eu explicar. Vou ver se eu encontro na internet, pra eu conseguir mostrar aí pra vocês. Mas, basicamente, os monitores, eles têm esse MPRT e, infelizmente, o OLED ele não tem. Porque o MPRT é uma tecnologia de piscar a luz background numa frequência absurdamente alta,
ele acaba reduzindo o delay, você acaba percebendo ele com maior claridade, você acaba literalmente tirando, no caso assim, aquele fato dele estar turvo, você consegue remover isso. E existe várias tecnologias de MPRT, por exemplo, a NVIDIA lançou agora o MPRT, que não esqueci até o nome. Todos funcionam de alguma forma. Sempre tem um que funciona de uma forma e outro que funciona de outra forma. Mas basicamente ele pisca. Então, normalmente o OLED, ele não tem isso. Infelizmente o OLED ele não tem isso porque ele não consegue piscar dessa frequência, ele não tem backlight. E consequentemente por isso que acaba sendo não tão rápido. Mesmo que ele tenha 0 ms de pixel delay, ele acaba não tendo o mesmo resultado, embora seja um pouco melhor, parecido, né? Parecido, consegue, mas não é o top que a gente tem hoje. Então, a tecnologia MPRT, ela importa, não à toa a gente tem monitores ALWES, com DAIAC. Como funciona, né? E a gente tem agora os monitores que lançou agora com a tecnologia da NVIDIA, que a NVIDIA também fez uma tecnologia para isso, que ele pisca... Enfim, cada um tem a sua implementação. Então, essas dúvidas, eu já vi muita gente tendo, né? Que, infelizmente, monitores e que... aliás, né? Os caras falam, né? Você tem que rodar com 60 FPS, 60 Hz. Como eu tinha comentado, quanto maior, melhor. Imagina o seguinte cenário que você tá com 60 Hz e você tá rodando a 360 FPS. Não, 240 FPS. Então, nesse caso, por que o FPS acaba sendo melhor? Você acaba sendo melhor porque você tem 16 ms da sua tela. Então, 16 milissegundos da sua tela de comunicação para exibir para você o que está acontecendo no computador. Lembrando, vamos separar as coisas em camadas separadas. As coisas são camadas separadas e independentes. Então, o seu monitor atualiza e se comunica com o computador nesse delay. Por que quanto maior FPS, melhor? 360, 480, enfim, FPS. Você reduz o delay do seu mouse e de tudo. Então, o computador, ele envolve tudo. Então, esses 4 ms é igual teclado, mouse, enfim. Tudo que você fizer vai ter 4 milissegundos de delay. Então, esses FPS que você tem, ele se soma. Esse delay que você tem, ele se soma. Então, você tem, na realidade, não é 16 milissegundos. Você tem, na realidade, 20 milissegundos. Só que é muito mais do que 20 milissegundos, porque quando você for teclar uma coisa, você vai ter 4 ms, se você for clicar no mouse, você vai ter 4 ms, e é por isso que quando você tem FPS maior, você acaba tendo aquela responsividade melhor. Então, mesmo se você tiver 60 Hz, tá rodando a 360, 400, 500, 600, 1000 FPS, quanto maior, melhor. Por isso que os caras não capam o FPS e não tem por que você capar o FPS em jogos de tiro, porque quanto maior, melhor, entendeu? Espero que tudo bem, você pode ter o screen tearing. Screen tearing é basicamente o seu monitor é lento demais para exibir o FPS e acaba exibindo 2 frames, no caso, ele interligados, juntos, porque ele é muito lento. O negócio tá tão rápido rodando que ele acaba mostrando 2 frames juntos. Então acaba acontecendo o screen tearing. Mas isso não significa que você tem delay. Isso não significa que você vai ter delay de teclado de mouse. Então, quanto maior o FPS, melhor. Quanto maior você tiver, melhor. Meu Deus, é muito difícil fazer vídeo sem roteiro. Me desculpem se eu me perdi em algum momento, porque eu sei que eu me perdi, certo? Então, eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas para vocês e que eu tenha te ajudado de alguma forma em relação a explicar a latência de monitores e FPS e afins, né? É isso. Muito obrigado e até mais. Fui!